E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Edvan Bandeira e vou apresentar um trabalho para vocês intitulado Aplicando a Trigonometria para determinar a distância da Terra ao Sol, né? Esse trabalho aqui, ele foi apresentado de forma de revista, na revista científica do primeiro Congresso Internacional de Educação em Ciências e Tecnologia, né? Eu sou mestrando da instituição UEM de Maringá. Eu também sou professor na Unespar de matemática. A área temática desse nosso trabalho é sobre astronomia, né? E agora estou apresentando de forma oral, uma vez que já foi apresentado digitalmente, né? Então vamos aqui destacar que a astronomia e a matemática, elas são duas ciências que caminham juntas e ambas desmistificam os fenômenos da natureza, sendo fundamentais para o desenvolvimento humano ao longo do tempo, né? A matemática, ela é uma ferramenta que pode ser usada em diversas áreas. Inclusive aqui nós podemos usar na astronomia. E nesse caso aqui nós vamos usar a trigonometria, né, que é uma disciplina ali, um conhecimento dentro da matemática. Então, o primeiro cientista e matemático que propôs essa ideia, né, foi o Aristarco de Samos. Ele viveu ali por volta de 310 a 230 a.C. E ele propôs que através dos cálculos matemáticos, nesse caso aqui seria através da trigonometria, nós podemos calcular a distância da Terra ao Sol e da Terra à Lua, né? Então, o Aristarco de Samos, ele observou que a Lua, no quarto crescente, ele forma um ângulo de 90 graus com o Sol. E ele propôs que se forma um ângulo de 90 graus entre a relação da Lua ao Sol, então nós podemos formar um triângulo entre esses três corpos celestes, que seria a Terra, a Lua e também o Sol. Com isso, nós podemos usar a trigonometria para fazer esses cálculos. Ele pensou em algo assim, ó, semelhante a esse, que nós temos aqui a Terra e nós temos aqui a Lua. No quarto crescente ou quarto minguante, a Lua ela forma um ângulo de 90 graus com o Sol e a Terra, né? O ângulo de 90 graus. Então, se você calcular aqui o ângulo da Terra até ao Sol, e você sabendo uma distância, que no caso aqui seria da Lua à Terra, nós podemos calcular aqui a distância da Terra ao Sol. Essa foi a ideia ali original do Aristarco de Samos. Só que ele conseguiu fazer esses cálculos, entretanto, ele chegou na porcentagem, no grau de 87 graus, né? Ali da distância, o ângulo entre a Terra e o Sol com a Lua. Então ele chegou ali numa distância de 7.300.000 quilômetros da distância da Terra ao Sol, né? Nós sabemos que essa distância dele está errada, só que isso nos ajudou a calcular as distâncias com mais precisão, porque assim, na época dele, ele não tinha uns instrumentos condizentes com as tecnologias que nós temos hoje. Então, assim, era bem defasado. E hoje nós temos espelho na Lua que nós conseguimos calcular a distância da Terra à Lua, e com isso nós já temos uma informação para calcular a nossa hipotenusa ali, que seria a distância da Terra ao Sol, né? Esses espelhos foram deixados na Lua através da missão Apollo, que ali no final da década de 60 e começo da década de 70, os astronautas da missão Apollo, eles deixaram os refletores ali na Lua. Esses refletores, eles consistem em vários pequenos espelhos capazes de devolver feixes de luzes ali da Lua. Então, assim, a missão Apollo 11, a Apollo 14 e a Apollo 15 conseguiram deixar refletores ali na Lua. Nós podemos ver aqui um refletor deixado pela missão Apollo 15, e o astronauta que colocou esse refletor lá na Lua é o David Scott, né, na missão Apollo 15. Já a missão 12, a 16 e a 17, conforme nós vimos aqui, ó, estamos vendo, eles não deixaram o espelho. As que deixaram o espelho foi a 14,
a 11 e a 15. Nós sabemos também que a 13 não conseguiu pousar na Lua devido a danos no módulo, né? Aqui nós temos uma representação simples do como nós vamos utilizar os valores, que seria, por exemplo, ali, nós temos o 405.500 a distância da Terra à Lua, que seria no seu apogeu, e nós temos ali 363.300 no perigeu, que seria a menor distância da Terra à Lua. Então, apogeu é a maior distância, perigeu menor distância. E para a gente não usar um ou outro, nós fizemos a média. Pegamos o 363.300, somamos com 405.500 e dividimos por 2 e nós chegamos no valor de 384.400. Esse vai ser o valor que nós vamos usar, que seria ali a distância da Terra à Lua, uma vez que sabemos dessa distância, que seria a distância do nosso cateto adjacente, nós podemos, e sabemos, uma vez, se nós soubermos também o grau da abertura ali da Terra ao Sol, nós conseguimos achar a distância da Terra, da Terra ao Sol, né? Que seria aqui essa representação, né? No caso, nós estaríamos aqui, seria a nossa Terra, aqui seria a Lua, o desenho está desproporcional, mas só para você ver, para você observar, e aqui seria o nosso Sol, que seria a distância da nossa hipotenusa. Então, uma vez que nós temos aqui o cateto adjacente, e nós conseguimos achar aqui a nossa hipotenusa. Então, a trigonometria, ela significa, é uma palavra de origem grega, que significa ali, o tri vem de três, no caso aqui seria três lados, né? Gonos significa os ângulos, nós temos aqui, e métrica, nós teríamos ali as medidas, né? Então, seria as medidas dos três lados, né? E para isso, nós vamos usar ali o cosseno, que o cosseno, o ângulo do cosseno, nós conseguimos calcular, né, através do cateto adjacente, que nós já vimos, né, dividido pela hipotenusa, nós conseguimos ali calcular a distância da Terra ao Sol, né? Então, assim, o nosso cateto adjacente aqui vai ser os 384.400 quilômetros, que seria a distância da Terra à Lua, uma vez nós sabemos, devido aos refletores dos feixes de luz que são calculados através da distância, né, que ele bate no refletor, uma vez que o astronauta, que os cientistas mandam o feixe aqui da Terra, ele bate nesse refletor e quando ele volta, os cientistas conseguem fazer esse cálculo de distância, né? A nossa observação ocorreu no dia 21 de outubro do ano de 2023, né, por volta ali das 6h37, que foi o horário que o Sol estava se pondo, né? Essa coleta ocorreu numa instituição aqui do noroeste do Paraná. Eu só queria ressaltar mais uma informação. Ele foi coletado no quarto crescente. Então, como que funciona assim? Se nós olharmos para a Lua hoje, e ela está no quarto crescente, vai parecer que está na metade, seria meio, né? O meio iluminado. Então, assim, o meio iluminado. Por que que nós falamos um quarto crescente? É porque um quarto visível para nós que está iluminado. É como se você pegasse uma laranja, partisse em quatro partes, e a parte que está iluminada, voltado para nós, seria ali um quarto, ó, conforme nós estamos vendo. É simples de observar através de uma laranja, porque nós sabemos que a Lua ela é esférica, né? E para fazer esse cálculo do ângulo, nós construímos um astrolábio. O nosso astrolábio foi bem simples de construir. Nós pegamos uma linha ali, né, um barbante, nós pegamos também um canudo, pegamos um transferidor, pegamos uma borracha para ser o nosso contrapeso e uma fita para colar a nosso canudo aqui no nosso transferidor, tá? E essa linha ela vai ficar bem no centro e vai ficar livre de forma que ela consiga calcular ali o ângulo que está o Sol. Aí nós fizemos esse ângulo, como vocês podem ver aqui, ó, os raios solares no pôr do sol ali, ele entra aqui no canudo, no orifício ali do canudo e ele sai no olho, né? Nós conseguimos ver ali o sol.
A linha solta aqui, ele vai dizer ali quanto que foi o ângulo. E nós chegamos a 89,85 graus, tá? Quase 90 graus, tá? Então, uma vez nós sabemos o grau ali, que seria o cosseno, né, de alfa, uma vez nós sabemos essa informação. Nós sabemos também o cateto adjacente, que é a distância da Terra à Lua, nós podemos calcular a distância da hipotenusa. Então, nós substituímos o ângulo ali do cosseno de 89,85, a distância da Terra à Lua de 384.400, e quem nós estamos procurando seria a distância da Terra ao Sol. É só você fazer uma regra de 3 ali, você multiplicar cruzado, nós passaríamos ali o cosseno de 89,85 para o denominador. Nós fizemos o cálculo do cosseno de 89,85, chegamos a 0,0026, então seria 384.400 dividido por 0,0026. E nós chegamos na seguinte informação, que a distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 147.846.154 quilômetros, né? E segundo o Zurita e Martins, ele está ali dentro, porque nós chegamos, né, aproximadamente ali em 148 milhões de quilômetros, e o Zurita e Martins, eles destacam que ali, quando a gente está no afélio, ele seria aproximadamente, a distância ali seria de 152 milhões de quilômetros. E no seu periélio seria de aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Ou seja, quando a gente está mais próximo da Terra ali, do Sol, quando nós estamos mais perto do Sol, a distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros, que é o seu periélio, né? E quando a gente está numa distância maior ali, nós sabemos que a Terra ela faz uma volta no Sol, não é redondinho, sabe? Esférico, redondo, mas ele é meio que oval. E ali no seu afélio, a maior distância, ele corresponde a aproximadamente 152 milhões de quilômetros. Então, nossos dados estão ali dentro, né? Então, nós podemos concluir que as precisões dos nossos cálculos reforçam a eficácia da trigonometria na astronomia, reafirmando a conexão entre essas disciplinas. A metodologia usada remete a práticas astronômicas antigas, né, a qual nós utilizamos ali a teoria, as ideias ali de Aristarco de Samos, né, e que nos mostra que o avanço da tecnologia, ele vai utilizar ali coisas do nosso passado, né? Os princípios mais básicos ali do nosso passado. Então, assim, as informações do nosso passado é relevante para utilizar no avanço científico nos dias de hoje, né? Então, a precisão dos nossos cálculos reforça a eficácia, né, como nós já dizemos. Então, esse estudo, ele reforça a importância da matemática e da astronomia na busca por compreender e explorar o cosmos, né? E através do uso da trigonometria e da observação cuidadosa dos corpos celestes, continuamos a revelar os segredos do universo e a expandir nossos conhecimentos sobre o vasto espaço que nos rodeiam. Então, o nosso trabalho foi até aqui. Quem quiser ler mais sobre o nosso trabalho, está lá no site do congresso, né, a qual nós participamos, e as referências que nós utilizamos são essas, e muito obrigado e até uma próxima.